O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, passemos agora para a coluna da professora Vivian Almeida. Olá, pessoal, espero que estejam todos bem. Bom, acho que hoje uma agenda quase que óbvia, né, que eu trago aqui é a visita do presidente Lula a Paris e como, de alguma forma, os discursos presentes na visita do presidente revelam aquele paradoxo constante do tempo em que velhas questões têm uma pseudo-nova roupagem com debates contemporâneos, mas que, na verdade, traduzem e refletem estruturas já há bastante tempo consolidadas. O assunto do momento é a side letter, né, uma espécie de barreira ou entraves à conclusão e ao avanço e eventual conclusão do acordo entre Brasil e Mercosul e União Europeia, que teve um primeiro desfecho em 2019, em que foram suspensas as negociações, mas começa em 1999, e parte da reclamação do presidente brasileiro é que o endurecimento do tom da carta prejudica e a proposta é que se faça um acordo mais estratégico do que econômico, apesar de, como a gente sabe, né, a fala do presidente Lula com relação à moeda, principalmente ao dólar, né, o questionamento que ele levanta, que, de novo, de alguma forma, traduz assuntos entre novos e velhos, né? O presidente já tinha mencionado a necessidade de uma criação de uma moeda única, que não é exatamente o que ele fez, a crítica era porque a gente precisa usar o dólar para negociações que não envolvam os Estados Unidos, inclusive aí ela dá uma resposta para ele sobre como o dólar, na verdade, é a moeda ainda de confiança do mundo, por uma série de razões, toda aquela cartilha que a gente já ouviu ad nauseam, né? Bom, o dólar é uma moeda forte, as instituições americanas são fortes, transparência, regulamentação do mercado de fácil reconhecimento, as regras de fácil reconhecimento, assim, estou reproduzindo o discurso dela, mas essa fala do presidente alterna entre uma crítica e uma tentativa de redução do protagonismo das grandes potências, né? Algumas colunas eu falava sobre como o Brasil tem tentado se colocar dessa forma aí, uma espécie de fiel da balança ou uma mudança ou na verdade um condutor da mudança de eixo, né? Assim, tentar se colocar de uma forma estratégica para se colocar entre o velho mundo e o novo mundo, ou pelo menos, né, não exatamente um novo mundo, né, mas um novo eixo global, Rússia e China versus União Europeia e Estados Unidos. Então, todo o discurso dessa visita de Paris, ao mesmo tempo que destaca uma crítica com relação ao uso da moeda norte-americana, né, com a resposta da Yellen, mas um reforço do presidente a dizer, olha, por que necessariamente eu preciso de uma moeda que nem sequer o país está na negociação, com a justificativa de uma descentralização que hoje, de novo, reproduzindo aqui o que foi falado, né, que hoje não mais faz sentido, porque a gente tem visto um aumento do protecionismo, um aumento de uma espécie de isolacionismo de alguns países, ou de alguma forma muito mais bilateralismo do que o padrão pós-1980, 1990, ao mesmo tempo que a gente está aqui tentando fazer um acordo e a União Europeia engrossa com a side letter, então como que a gente pode, de alguma forma, brigar por esse posicionamento brasileiro no mundo de uma forma mais estratégica nessa tentativa de
levar essa percepção para os acordos. Isso tudo, né, como eu disse, é uma repercussão da visita, do que tem sido colocado ali em debate na visita do presidente a Paris, mas que também é uma reprodução do tom que o governo brasileiro atualmente tem levado para essas conferências, tem levado para o seu reposicionamento no mundo. Mas eu queria, na verdade, era que, para além das repercussões quentes, digamos assim, né, do que está acontecendo, assim, também trazer um pouco... Se por um lado a gente tem críticas contundentes à veracidade, à consistência desse posicionamento, a de fato, né, quando dentro do tom da visita se pergunta, mas cadê as desigualdades? Cadê a citação das desigualdades? Um encontro desse não pode não falar sobre desigualdade de gênero, sobre desigualdade social, sobre a questão ambiental, mas a gente sabe que aqui dentro tem uma série de medidas muito questionáveis com relação à proteção do meio ambiente, com relação ao que tem sido feito efetivamente no Brasil para posicionar o país como uma potência em prol da diversidade, em prol do meio ambiente. Mas, ao mesmo tempo, enfim, que essas críticas eu estou aqui verbalizando, vocalizando e, de alguma forma, concordando, também há uma conexão com uma notícia que saiu esses dias, que eu acho interessante, não necessariamente da representação de um novo mundo que o Brasil pode vir a ser finalmente protagonista, mas do que a gente já faz e do que já pode ser exportado e do que já pode ser produzido, e isso sim pode, de alguma forma, ser tido como um exemplo de cooperação e como que a gente pode se colocar ali, de alguma forma, como um exportador de boas práticas e de exemplos que podem, aí sim, colocar o Brasil, né, nos grandes centros e nas grandes decisões. Saiu uma notícia de um programa que tem sido, de alguma forma, uma espécie de paradiplomacia, de cooperação entre Brasil e Reino Unido, da exportação do modelo SUS, né? A gente que foi lá na década de 1980 entender como que funcionava o NHS, agora o Reino Unido vem aqui, ou pelo menos alguns profissionais vêm aqui para reproduzir alguns modelos que lá eles chamam de comunidades de saúde, agentes comunitários de saúde, e aqui é o nosso ESF, Estratégia de Saúde da Família. Esse é um programa que eu acho assim, eu sou super entusiasta, porque de alguma forma ele é uma concentração de tudo que quem se debruça sobre políticas públicas, quem estuda políticas públicas, quem gosta, entende o desafio que é convencer pessoas que são tipicamente voltadas para métricas, para entender indicadores, compreender que muitas das boas práticas, das boas políticas, elas têm efeitos, externalidades que ultrapassam muito o que é mensurável, mas que essa complexidade, na medida, é proporcional ao benefício que se traz por essa estratégia múltipla. Então, o Programa de Estratégia de Saúde da Família tem uma série de vantagens, a começar pelo médico dentro da comunidade, que pode enxergar aquela população, que pode entender aquela população e que pode atuar majoritariamente na prevenção. Então, um médico que acompanha um paciente que pode dar algum sinal de alguma questão de saúde mental, mas que ao acompanhar e ao monitorar, atuar na prevenção, retira a possibilidade de um agravo meio que reversível, o que tornará muito mais custoso em termos de bem-estar, em termos de saúde, em termos emocionais, também em termos financeiros, o tratamento do que a prevenção. Então, pensando que, na verdade, se todos os discursos
de fato, né, tem boas intenções, é isso que a gente quer, um mundo melhor, um mundo mais justo, um mundo que entenda que não dá para a gente exaurir recurso natural, que não dá para a gente não pensar em desigualdades em amplos sentidos, de uma forma multidimensional, a exportação de programas, não apenas do SUS, porque falar de exportação do SUS é uma coisa, né, errada por definição, porque é um sistema, mas de alguma forma, esses convênios que levam essas experiências e revelam que a tecnologia aqui desenvolvida com relação aos cuidados podem sim ser escaláveis, podem sim serem tidos como exemplos e podem atuar de uma forma muito contundente na melhora do bem-estar e aí sim mudar a função objetiva, entender que esse é o nosso modelo, o nosso referencial que a gente deveria seguir, né, para existir século XXII, a ideia do cuidado, a ideia de como essa deve ser a nossa meta, essa deve ser a nossa busca. O Brasil, sim, tem muito o que se tornar um referencial e exportar tecnologia e, de alguma forma, protagonizar essa cooperação internacional. Então, eu queria fazer assim, essa análise múltipla e aqui, não sei se ele ouve, mas dedicar essa coluna ao meu orientando, que apresentou a monografia hoje sobre paradiplomacia e usou teoria dos jogos com relação à compra da vacina, um excelente trabalho e me ensinou bastante sobre isso, né? Eu sou professora de economia, ele é um aluno de economia e de relações internacionais, então, Gabriel, um super beijo para você. Aprendi bastante, tanto que trouxe aqui para a coluna. É isso, pessoal. Espero que tenham uma ótima semana e até semana que vem. Beijos!